lá no início da minha carreira, meu irmão. Tamo Pô, cara, junto. obrigado. Você sabe que tem um aprendizado de business aqui já pra gente falar no podcast que... Acho que eu, talvez nunca tenha falado isso, mas... começa num grande erro que eu cometi no mercado de podcast. Porque você falou que se inspirou de alguma forma no Primocast lá atrás. E o Primocast, quando a gente começou... Assim, tem duas histórias engraçadas. Primeiro, o Primocast começou de uma pessoa que estava para ser demitida do nosso negócio. Que é o Lucão. Cara, o Lucão, tinha um dia que a gente decidiu que ia demitir ele. E a gente chegou e falou, cara, eu e o Kaique conversando, né? Falou, pô, não dá, esse cara não tá fazendo nada direito, não é possível. Ele é encarregado de responder os comentários, né? E aí eu falei, cara, não é possível, ele não responde nada, o cara não tá performando, vamos demitir esse cara. Vamos, marquei reunião, botei ele na sala, falei, Lucão, é o seguinte, precisamos conversar. Tocou meu telefone, eu falei, alô? Alô? Ah, tá bom. Depois a gente continua. Cara, eu saí e aí migrei dessa ligação pra peguei o meu voo, fui palestrar não sei em qual cidade. Cara, e o Lucão assim, cara, o que aconteceu e tal? Não foi demitido, mas ele ia ser demitido. No que eu voltei, o Kaique tinha conversado com ele, eu falei, o Kaique, falei, meu, o que você faria? Qualquer coisa aqui na empresa, o que você faria? Ele falou, eu montaria um podcast. O Lucão tinha um podcast chamado Dragão Teimoso, não podia nada a ver, sobre cultura pop. Tinha 2, 3 pessoas assistindo ele ao vivo nos podcasts, e aí decidiu começar o Primocast. O Lucão deu essa ideia. E aí a gente pegou gravando com um microfonezinho lá sobre um livro. E aí esse primeiro episódio bombou. Então aqui é um primeiro insight assim, que a pessoa certa tá no lugar errado, cara, ela não funciona. O Lucão era a pessoa certa no lugar errado, porque ele trouxe o Primocast, ele fomentou isso no Grupo Primo e ele mudou o nosso jogo, porque a gente conseguiu encontrar o lugar certo para ele. E a segunda coisa é que aí o Primocast começou a crescer muito, a gente virou o maior podcast na época assim, do nosso cenário, mas assim, disparadamente. E a gente cometeu um erro. A gente cresceu tanto na época que o Spotify fez uma proposta pra gente. E a proposta era uma proposta de exclusividade. Eu lembro disso. Então a gente tava ganhando uma grana muito boa e tinha muita distribuição no Spotify. Era disparado o maior no Spotify. Só que aí veio o cenário de MesaCast. Vídeos em podcast, cortes e tudo mais. E tu não podia botar... E a gente era o maior, assim, muito maior na época que Flow e, sei lá, qualquer outro. A gente falou, precisamos ir pro YouTube, precisamos fazer isso. E a gente era muito grande na época. Não pudemos. E como a gente não pôde, por causa da exclusividade, ou seja, uma aliança, às vezes até com uma boa empresa, mas no momento errado, cara, aliança estratégica, que não estava alinhado com a nossa direção, tirou da gente uma grande oportunidade de ocupar espaço. Então hoje a gente é muito relevante. Mas poderia ser muito mais, entendeu? Por causa de uma aliança estratégica na hora errada, a gente abriu mão de talvez muito resultado hoje, sabe? Cara,